Então, o que a gente vai entender aqui? A gente vai entender o que são crenças, né? Como essas crenças são criadas e, o mais importante, a gente vai entender hoje sobre como substituir, como começar a substituir essas crenças. E esse processo de transformação, de substituição das crenças, ele é conhecido na alquimia, que a gente vai tratar mais pra frente, a gente vai ter uma sessão aqui, um módulo só sobre isso. Essa transformação, essa substituição é conhecida como transmutação. Transmutação nada mais é do que uma transformação de algo de baixo valor em algo de alto valor, tá? A transmutação é isso. Então, você pode estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com os sagrados mistérios, né? O que tudo isso tem a ver com o esoterismo? E a resposta é simples. Para se dedicar ao desenvolvimento espiritual, você precisa primeiro estar vivo, né? E você precisa não só estar vivo, você precisa viver em condições adequadas para que você tenha tempo, para que você tenha energia, para que você tenha disposição para se dedicar à vida intelectual e, portanto, se dedicar ao desenvolvimento espiritual. Ninguém consegue parar para meditar, para estudar, para contemplar o conhecimento, né? Para ter todo esse tempo de dedicação às questões metafísicas com a cabeça ocupada, por exemplo, com o boleto vencendo, com a cabeça ocupada com a geladeira que está vazia e os filhos que estão precisando de algo. Então, a gente precisa entender que existem etapas, prioridades que a gente tem que vencer. Um psicólogo americano chamado Abraham Maslow desenvolveu um conceito conhecido como pirâmide de Maslow, que descreve as nossas necessidades, começando com as necessidades fisiológicas, né? Então a gente tem ali que está alimentado, vivo, respirando. Isso vai passar depois por um estágio de segurança, de necessidades de segurança, depois vai para as necessidades sentimentais, vai para a questão da autoestima, até chegar nas questões metafísicas, tá? Ou seja, você precisa vencer cada um dos degraus, você precisa vencer cada uma dessas camadas da sua vida para você conseguir se dedicar ao que é mais refinado. Não adianta a gente querer sair do momento em que a gente está e já pular para a última camada, porque não vai funcionar. A gente tem que vir trabalhando item por item, tá? E para que o seu plano físico aqui esteja completo, a sua mente ela precisa funcionar em harmonia com as leis naturais. A gente já falou disso aqui, né? Então é uma escadinha. Primeiro a gente precisa harmonizar o teu plano mental para que você possa então harmonizar o teu plano físico e para que assim a gente possa voltar a trabalhar com as questões metafísicas. Então, vamos seguir aqui e se aprofundar e nos aprofundarmos, né, no plano mental e no entendimento disso tudo que a gente tem tratado. Então, vamos entender agora como são formadas as crenças. As crenças são ideias que nós consideramos verdadeiras e que influenciam os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Na verdade, as nossas crenças, elas geram em nós sentimentos e esses sentimentos fazem a gente reagir de uma determinada forma. E essa forma de reagir, esse comportamento, é que vai moldar a nossa realidade, né? É isso que vai fazer a gente tomar determinadas escolhas que vão construir a nossa realidade. Então, essas crenças, elas são formadas, como eu já disse aqui, a partir de experiências pessoais, a partir de educação, a partir de cultura, a partir de religião e a partir de influências externas, tá? Desde a infância, nós somos bombardeados com informações e com experiências que moldam as nossas crenças. Eu comentei esses dias, acho que foi em um vídeo ou em uma instrução, não me lembro, sobre uma pesquisa que eu estava fazendo e que eu vi que hoje, no século XXI, em um único dia, a gente recebe a mesma quantidade de informações que uma pessoa recebia durante a vida inteira no século XVI. Imagina, a gente é bombardeado com informação o dia inteiro. E essas informações, dependendo do viés que elas vêm, elas vão gerar determinado tipo de crença em nós. E essas crenças, como nós vimos, vão influenciar, depois de percorrer uma cadeia, vão influenciar a nossa realidade. Então, por exemplo, se uma criança ela cresce ouvindo
sei lá, que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Ou cresce ouvindo, não mexe com dinheiro porque o dinheiro é sujo. O dinheiro passa na mão de todo mundo, o dinheiro é sujo. Pô, tem várias coisas que passam na mão de todo mundo e que também é sujo. A mesa lá do McDonald's que você senta, todo mundo passou a mão ali, né? O corrimão, todo mundo passou a mão. A maçaneta da porta, todo mundo passou a mão, e você não diz isso pro seu filho, né? Claro que a gente tem que se higienizar e tudo mais, mas enfiaram na nossa cabeça assim, o dinheiro é algo sujo. E isso acaba mexendo com a criança quando ela ouve isso, né? Tem criança que cresce ouvindo, eu fui uma, né? Demorei muito tempo para me livrar disso, dizendo que o rico só é rico porque ele explora os pobres, né? Existem várias atrocidades desse tipo que uma criança pode ouvir, e aí essa criança pode desenvolver uma crença limitante em relação ao dinheiro. Na fase adulta, ela pode passar a acreditar que o dinheiro é algo sujo, é algo ruim, é algo negativo, é algo que causa mal para os outros. E aí, sem que ela perceba, o comportamento dela vai levar ela a evitar o dinheiro. Ou seja, ela vai ter uma vida de riquezas limitadas, ela vai ser uma pessoa que vai ter problema de abundância do dinheiro, simplesmente porque ela tem uma crença instalada lá e nem sabe. E lembre-se, isso não acontece a nível racional, ou seja, você não escolhe acreditar nisso. Isso acontece em camadas profundas da nossa mente. Isso foi plantado dentro da tua cabeça aos poucos. Isso aconteceu através de vários mental triggers lá, várias heurísticas, que eu nem vou me estender muito, mas que são informações que foram enfiadas por pessoas que tinham certa autoridade na tua vida e que você passou a ranquear aquilo como verdade, tá? E isso muitas vezes está te travando e você nem sabe. As crenças, elas podem ser divididas em dois tipos principais. Nós temos as crenças expansivas e nós temos as crenças limitantes, tá? Então, crenças expansivas são aquelas que nos ajudam a crescer, a alcançar os nossos objetivos, a viver de forma plena. Ou seja, são crenças que, como o nome diz, servem para expandir a nossa realidade cada vez mais. Essas são as crenças que nos dão confiança, que nos dão motivação, que nos dão uma visão positiva da realidade, né? Por outro lado, existem as crenças limitantes, que são aquelas que nos impedem de alcançar o nosso potencial divino, que nos impedem de alcançar o nosso potencial máximo, que são as crenças que, quando o nosso mestre interior consulta, ele diz, opa, essa informação divina aqui a gente não vai pegar não, essa aqui trava e não deixa passar para o consciente, porque essa aqui tá errada, né? Ou seja, essa crença é quem vai servir de referência para o nosso mestre interior barrar a nossa conexão com as informações divinas. Então, como o nome diz, as crenças limitantes, elas limitam, elas criam barreira para o teu desenvolvimento. Elas criam impedimentos que nos mantêm presos a padrões de comportamentos que são negativos. São padrões que nos prejudicam, tá? As crenças limitantes, elas são frequentemente formadas por traumas, por experiências negativas, por influências externas ruins que acontecem na nossa vida, tá? Então, por exemplo, sei lá, se alguém foi rejeitado, uma criança foi rejeitada repetidas vezes durante a infância, essa criança, ela pode desenvolver com o passar do tempo a crença de que ela não é digna de amor, de que ela não é digna de aceitação, né? Essa crença, ela vai levar a comportamentos autodestrutivos, a relacionamentos abusivos, a relacionamentos insatisfatórios, não só relacionamentos amorosos, mas relações interpessoais que serão insatisfatórias na vida adulta, né? Agora, tem uma boa notícia aqui, que é que se a informação foi plantada em você, então é sinal, né, de que é possível implantar informações aí dentro, né? A boa notícia é que dá para substituir essas crenças limitantes por crenças expansivas através da transmutação, ou seja, através dessa transformação profunda, dessa transformação de estado de algo. Então você vai pegar essa crença que tem um estado limitante e você vai continuar mantendo ela como crença, mas agora num estado expansivo. A gente vai fazer esse processo que na alquimia se chama transmutação. E para começar a transmutação,
primeiro nós precisamos identificar as crenças limitantes que estão nos impedindo de alcançar os nossos objetivos, tá? Isso pode ser feito através de terapia, e aí existe aqui uma série de asteriscos, né? Existem vários asteriscos para a gente colocar aqui, porque eu sou um cara bem pé atrás com terapia, eu faço terapia, mas eu levei muito tempo para encontrar um terapeuta com quem eu conseguisse tocar o negócio de uma forma segura, porque infelizmente muitos profissionais hoje não têm formação nenhuma, e papel não quer dizer nada. O cara pode ter faculdade do que ele quiser, pode ter 78 cursos, a capacidade intelectual muitas vezes é baixa, né? Então a terapia funciona, mas desde que você tenha um bom terapeuta, e se você está no começo da jornada, talvez você não tenha dinheiro ainda para investir num bom terapeuta, aí você vai pegar lá um cara baratinho que talvez não entenda nada. Pode ser que você dê sorte e pegue um cara baratinho que entenda, né? Mas é uma roleta russa, é uma loteria, né? E aí tem uma outra forma, que é você fazer isso sozinho, através da autorreflexão, através da introspecção. Ah, mestre, mas como que eu vou achar uma crença que eu nem sei que existe ou que eu acho que tá certo? Então, vamos lá, eu vou te dar alguns passos. O primeiro passo, eu comecei essa jornada fazendo sozinho, tá? Eu comecei através da autorreflexão, seguindo esses passos que eu vou te dar. Hoje eu faço terapia porque eu tenho condição financeira de arcar com os custos de um terapeuta que tenha o resultado que eu espero, tá? Mas eu comecei na autorreflexão, e se você não tem condição ainda, você pode começar também, se essa for a tua decisão. Então, primeiro passo é você se perguntar quais são as crenças que estão te impedindo de alcançar o sucesso, né? O que você acredita que é verdade, que pode não ser verdade? Você tem que começar a fazer uma auto-reflexão. E claro, é aquele papo de sempre. Essa resposta não vai vir no primeiro. Você vai sentar aqui e falar, o que será que eu tô fazendo? Ah, já sei. Não vai acontecer nesse ritmo. Isso vai levar tempo. Você vai ter que contemplar, você vai ter que meditar, você vai ter que pensar sobre isso, tá? É um processo, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai começar a pensar sobre isso, e quando vierem os insights, você vai anotar. Você vai pegar seu caderninho lá e vai anotar tudo, tá? Uma vez que você tenha identificado quais são essas crenças limitantes, ou pelo menos algumas dessas crenças limitantes, o próximo passo é você desafiar essas crenças. E aqui é interessante. O que você precisa fazer? Você precisa se perguntar assim: essa crença aqui, que eu acho que é uma crença limitante, ela é realmente verdade? Né? Que evidências que eu tenho para apoiar essa crença? O que eu estou usando de evidência para apoiar, para garantir, para dar sentido a essa crença? Aí você tem que se perguntar: existem fatos que contradizem essa crença? Eu costumo dizer que o aprendiz, o buscador, ele tem naturalmente uma habilidade de questionar a realidade. De questionar não no sentido de discordar necessariamente, mas no sentido de querer entender o porquê. Eu tenho uma caneta aqui. Por que essa caneta tem esse formato? Né? Por que tem essa bolinha, esse buraquinho aqui? Por que foi feito dessa forma, né? Essa habilidade de querer entender o mundo ao seu redor é uma característica natural do buscador. E você, como buscador, você tem que começar a entender: bom, eu acredito nisso. Eu acredito em tal coisa. Por que eu acredito nisso? Por que isso que eu estou dizendo que é verdade? Será que é realmente verdade? Isso é filosofar, né? Isso é amor pelo conhecimento. É você questionar positivamente, é você tentar entender o fundamento das coisas, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui para simplificar seu entendimento. Imagina uma pessoa que acredita que nunca vai ser promovida no trabalho. Ela acredita que ela não é boa o suficiente, que os outros são melhores e coisa e tal, e que ela vai ficar ali estagnada, nunca vai melhorar. Bom, ao questionar essa crença, ao começar a fazer esse processo que eu falei, ela pode, por exemplo, se lembrar de várias ocasiões em que ela recebeu feedback positivo dos colegas, em que ela recebeu feedbacks positivos dos superiores, em que ela recebeu feedbacks positivos dos clientes, das pessoas com quem ela se relaciona.
E aí ela pode então perguntar o seguinte: que evidência que eu tenho para sustentar que eu nunca vou progredir? Quais são as evidências? Baseado em que eu acho isso? E aí, de repente, sei lá, né? Vamos criar aqui uma situação hipotética, mas só pra gente entender a lógica. De repente, essa pessoa pode perceber que ela recebeu um dia uma crítica isolada de alguém, né? Ela pode ter cometido um erro, ou alguém foi injusto ou justo, não faz diferença, mas ela recebeu uma crítica muito pesada de alguém, e aí isso impactou o emocional dela, e ela passou a ignorar tudo que ela faz de bom e só se prender no que ela faz, no que ela fez de ruim um dia, se é que ela fez realmente de ruim, se não é uma opinião vazia apenas de uma outra pessoa, né? Então, o nosso ego desregulado, a gente tem que saber disso. O nosso ego desregulado, ele faz a gente se ofender com muita facilidade, ele faz a gente se frustrar, né? A gente ficar muito brabinho quando o outro dá uma opinião negativa sobre nós. Por quê? Porque ele precisa muito da aprovação do outro. E aí, quando o outro dá uma opinião que não é a opinião que ele gostaria de ter ouvido, nossa, ele se frustra, ele fica muito bravo, muito decepcionado, muito triste, muito depressivo, né? Por quê? Porque ao invés de olhar para aquela crítica como uma consultoria gratuita, né? Ou seja, eu pago caríssimo para um psicólogo apontar os meus erros. Quando alguém vem e te critica, o cara tá apontando o teu erro de graça. O cara tá dizendo para você de graça onde você tá errando, né? Só que aí você se preocupa muito com o que o outro pensa de você, ao invés de enxergar o lado bom daquilo, que é, o cara disse que eu sou isso e aquilo. De repente o cara é só um invejoso, né? De repente o cara tava só mal-humorado, ou de repente eu sou mesmo isso que ele tá falando e é uma oportunidade para eu entender e mudar, né? Então, analisar o que a pessoa tá apontando é algo que gera melhoria, né? E a pessoa com o ego desregulado, ela não consegue entender isso, ela entra num mar de sofrimento ante a crítica e ela acaba focando a vida dela só na crítica. Ela não percebe o quão bom ela tem sido e aquele único deslize, aquela única crítica é o suficiente para aquela pessoa olhar só para a crítica e dizer: eu nunca vou ser ninguém. Olha lá, o fulano falou que eu sou um bosta, eu nunca vou progredir no trabalho. Os 78 elogios que ela recebeu, as 78 coisas certas que ela fez, ela não presta atenção. Ela presta atenção só na crítica daquela pessoa, que na verdade é insignificante muitas vezes para a vida dela, né? Então, fazer tudo isso, questionar, enfrentar, desafiar as tuas crenças é o segundo passo. O terceiro passo é reformular as suas crenças limitantes, transmutando em afirmação positiva, como eu já ensinei vocês anteriormente aqui, né? Já sugeri isso como exercício. Então, por exemplo, né, repetindo, se você identificou uma crença limitante lá, sei lá, eu nunca vou ter um bom relacionamento, né? Então você vai reformular essa crença e você vai passar a afirmar: eu tenho todas as habilidades, eu tenho todos os talentos necessários para ter um bom relacionamento. Você vai escrever essas afirmações positivas, como eu orientei, e vai repetir diariamente. A visualização, como eu também mencionei rapidamente em instruções passadas, a visualização é uma ferramenta bastante poderosa de transmutação de crença, né? Porque lembra, quando a gente fecha os olhos e a gente começa a divagar sobre a realidade, a gente esquece aqui desse plano das 3 dimensões, a gente parte para o plano metafísico. E o plano metafísico é muito mais poderoso. O plano metafísico, ele tem poder de gerar energia que influencia a criação de trilha neural, que gera emoção, que cria pensamentos poderosíssimos, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fechar os seus olhos e você vai se visualizar vivendo aquela situação, né? Você vai se imaginar alcançando os objetivos, você vai se sentir confiante, você vai se sentir motivado, você vai sentir todas as emoções que estão associadas àquele momento. Mestre, mas isso não existe, eu tô aqui só sonhando. É para você fazer isso, é para você fechar o olho e criar no plano mental, visualizar, sentir tudo aquilo, tá? Aquela realidade. E como eu orientei, você vai fazer isso diariamente para reforçar as crenças expansivas que estão sendo criadas na sua mente. Um outro aspecto importante da transmutação é você tomar ações concretas que se alinhem com essas suas novas crenças, né? Então, por exemplo,
a sua nova crença é: eu sou digno de amor e aceitação. Vamos supor que a crença limitante era: eu sou incapaz de receber amor das pessoas. Então você vai mudar isso para: eu sou digno de receber amor e aceitação. Então o que você precisa fazer? Você precisa tomar ações que demonstrem essa crença, né? Então, por exemplo, você vai cuidar de si mesmo, você vai estabelecer limites para relações saudáveis, você vai buscar relacionamentos que sejam relacionamentos positivos. O que é um relacionamento positivo? É um relacionamento que não se baseia só em sexo, é um relacionamento que não é só uma tapação de buraco da carência, né? Você tá carente, daí o primeiro carinho que você recebe ali, você se torna um dependente emocional, ou então você vai atrás de permitir que as pessoas usem o seu corpo simplesmente para você ter ali migalhas de carinho sendo entregues para você. Não, você vai estabelecer limite, você vai começar a ter atitudes que te levem para esse relacionamento saudável, né? Essas ações concretas, elas vão reforçar a nossa crença, elas vão renovar as informações ali consultadas pelo mestre interior, e elas vão ajudar a consolidar tudo isso dentro da sua mente, a tornar isso cada vez mais realidade manifestada, tá? E lembre-se, a transmutação é um processo contínuo, vai levar tempo para substituir completamente essas crenças, tá? Você precisa ter em mente que a prática e a persistência vão transformar sim a sua realidade, mas vai demorar um tempo. Não adianta você falar: eu tentei uma vez, 2, 3, não deu certo, então não vou fazer mais isso aqui. Não, cara, quantas vezes, faz quantos anos que você tá levando a vida errado, né? Pô, eu tenho 38 anos, imagina, faz 38 anos que eu tenho um determinado hábito, ou faz, sei lá, 30, 20, 15 que eu tenho esse determinado hábito. Você acha que isso aí vai mudar em 3 dias, em uma semana? Não vai. Só que quanto antes você começar e insistir no processo, antes você vai ter a manifestação acontecendo na sua vida.